Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. João 21:11. Vocês estão bem? Está tudo bem? Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Esse ano, o tema do ano qual que é mesmo? Ano de milagres. Nós não podemos falar de milagres se nós não falarmos do maior milagre. Qual é o maior milagre? É a salvação da nossa alma. Não há milagre superior a esse. Muitas pessoas curadas podem ir para o inferno. Muitas pessoas libertas podem ir para o inferno. Agora, a salvação de um perdido é o maior milagre. Jesus Cristo morreu na cruz por nós para salvar a nossa alma. Todo o restante é apenas um bônus. A maior bênção, a maior provisão, o maior milagre Ele fez quando você recebeu Ele como Senhor e Salvador. Ele te salvou da morte eterna. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 15. Mateus 1:15. Nós vamos falar sobre uma vida de milagres. Amém? 1:15. Acharam? Diz assim, versículos 15, versículo 16. 1:16. Perdão, 1:16. Jacó gerou a José, marido da qual nasceu Jesus, que se chama o Amém. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Quero te agradecer pela tua palavra nesse lugar, pelo livre acesso da tua palavra, pela livre agência da salvação. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor vive e reina para sempre. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor olhou para cada um de nós, viu os pecadores. Nenhum de nós mereceu a salvação, mas o Senhor nos resgatou das chamas do inferno, nos resgatou do lago encharcado de lodo e pecado, e nos deu a salvação e a purificação por meio do teu sangue. Queremos te louvar, Deus, porque o Senhor nos amou incondicionalmente. Não dependeu do que nós fizemos, dependeu do que o Senhor fez na cruz. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco, Senhor, nesta manhã. Direciona, Senhor, a cada um de nós aquilo que o teu Espírito quer revelar. E fala com a Sala, Maria Riahane, descer a Fulosara Moha, Dede Carale, Elahan, a Fulosara Riahane, Malaco Alepiata, Talmoare, Alapuata Salahan, Nere Ketashirika. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações, que somente a tua palavra, porque o teu compromisso não é com a nossa palavra, o teu compromisso é com a tua palavra, que a tua palavra se cumpra nesse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode ser sentar. Vamos olhar para a vida de um homem. Esse homem não tinha uma história muito boa, não. A avó dele, a avó, era uma prostituta muito conhecida em Conação. Ela havia escondido 2 homens para que ele não morresse, porque uma cidade seria destruída. Talvez você já está ligando os pontinhos. Houve uma promessa para ela. Ela não
não era judia, ela não era alguém da descendência do povo escolhido, não tinha nenhuma afinidade ainda com os hebreus, mas ela resolveu escolher porque ela temeu a morte. Então, de repente, ela foi livre da morte. Ela escolheu estar do lado certo. Eu quero, não sei, entrar um pouco sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio total, só quem teve foi Adão e Eva. Hoje nós podemos dizer que temos uma livre agência, escolhas. E na escolha dela, essa livre agência, que já havia uma escolha de Deus, ela optou estar do lado certo. Nossas escolhas determinam o nosso futuro. Você pode dizer isso para alguém? Fala, a sua escolha vai determinar o seu futuro. É só você imaginar o seguinte: num casamento, se fulano tivesse casado com Beltrano ao invés de Ciclano, como teria sido? Não é assim? Quem já pensou sobre isso? Não seja mentiroso, seja verdadeiro. Todo mundo já pensou, né? Se fulano tivesse casado com Beltrano, nós estamos passando o que passou, não é assim? Porque nós pensamos nas escolhas, nós achamos até que a nossa escolha não é muito a escolha do outro, né? Aquela mulher teve uma escolha. Ela não era uma mulher benquista, o nome dela era Raabe, mas ela escolheu o lado certo. Ela falou assim: Deus está com eles, eu estarei com eles, porque Deus também estará com eles. Fez a escolha certa. Na escolha certa dela, ela acabou entrando numa linhagem. Ela se tornou alguém que, por meio da linhagem dela, nasceria um rei famoso. Não vou falar que o nome dele é Davi. Qual é o nome dele famoso? Nasceu Davi. Olha só, Davi também não fez boas escolhas. Fez boas escolhas, Deus escolheu, mas ele teve suas falhas. Deus deixou de escolher por causa disso. A promessa de Deus continua. Deus chamou você. Olha para alguém e diz: Deus chamou você. As suas más escolhas trouxeram maus resultados. Mas eu quero te dizer que Deus pode mudar tudo. Tá bem? Bom, aí essa mulher se casa, tirou filho, veio Davi, teve toda aquela história que você já conhece. Fora o Golias, ele teve outra situação que ele não conseguiu vencer. Como Elias teve uma situação que ele venceu. Ele venceu os profetas de Baal. Ele matou todos eles. Ele fez uma oração que os profetas de Baal não fizeram, não conseguiram ter resultado. E ele ora a Deus, e Deus então manda fogo, lamba todo o holocausto, faz então ali com que o nome do Deus de Israel seja glorificado. Só que depois a voz de uma mulher amedrontou Elias, e ele se escondeu na caverna. Não teve medo de 450 homens, mas teve medo de uma mulher. Salomão disse o seguinte: conhecia algo mais perigoso que a morte. A mulher. A pessoa lá com a chance verdade. Mas depois ele escreveu Provérbios 31, a mulher virtuosa. Mas vamos lá. Existem coisas que nós conseguimos vencer e temos a alegria de vencer, temos a escolha de vencer. Existem coisas que nós lutamos para quê? Para vencer. Porque tem gente que tem um vício e não consegue sair sozinho, precisa de ajuda. Não é que a pessoa não venha que lute, a pessoa luta. Então aí é onde entra a escolha de Deus e a sua livre agência. A Bíblia fala então que esse homem que nós estamos contando a história, que nasceria, você já sabe que é, ele veio dessa linhagem.
E de repente, a mãe dele, deste homem, era uma mãe solteira. Engravidou antes do casamento. Mas como foi que essa gravidez? Não foi uma gravidez de pecado. Mas se você não viu, não fotografou, você faz o quê? Você duvida, não é isso? A pessoa, se qualquer mulher hoje disser, o Espírito Santo me engravidou, você diz o quê? Não é isso? Pelo menos o você faz. Imagina daquela sociedade extremamente machista. Então, de repente, vem um herói. José é o nome dele. E ele assume uma vida de milagres. Ela está envolvida de pequenos heróis ao redor. Pessoas que nos ajudam a prosseguir. Nós não somos ilha. Somos? Não. Nós precisamos uns dos outros. Quando a igreja entender que nós precisamos uns dos outros e que não há maiores e nem menores, a igreja não. Mas enquanto cargos e teologias dividirem a igreja, será complicado. Bom, Maria havia sido visitada por um anjo. O nome do anjo era Gabriel. Agora imagina uma mulher chega e fala assim: um anjo me visitou, o nome dele era Gabriel, e ele disse que ia ficar grávida, eu fiquei de Deus. Você ia pensar o quê? Peraí, esse homem tem nome. O pai dessa criança tem nome. Vamos pensar de uma maneira simples, ok? Mas foi o Espírito Santo que envolveu, porque ela pergunta: como pode acontecer? Eu sou virgem, eu estou guardada para um homem desposado. Aí de repente esse cara que estava apaixonado pela jovem Maria chega até ela e ela fala: eu sei que você não tocou ainda, né? Mas sabe, tem uma sementinha aqui dentro. Você consegue pensar na história? José foi um herói. Vamos imaginar cada um de nós. Vamos mexer com os homens. Você, homem, se a garota que você estava para casar aparecesse grávida, e você sabendo que você não tocou nela, o que é que você diria? Lá para fora, não é isso? A porta é aquela. Não é isso? Você já ia falar de cores, né? Cor sim, cor não. Bom, eu de cores, eu não falei, né? De cores. Só para você ter. O José teria que crer. Ele amava demais Maria. O amor muda tudo. O amor muda tudo. Eu vi uma história assim. A minha avó, um cachorro viajante para a felicidade, mas um homem assumiu a gravidez dela, se casou com ela e gerou filhos com ela. O amor muda tudo. Tem um nome, sobrenome da criança que não era dele, a minha mãe. Eu quero dizer algo para você: o amor muda tudo. Quando José, ele vê que ele amava demais, e ele sabia quem ela era, que era impossível ela estar mentindo, mesmo assim ela ficou preocupada. O que vão dizer? A Bíblia fala que ele foi preciso que Deus também falasse com ele. Quando uma das partes está ferida,
Não adianta Deus falar somente com um lado. Capta isso aí. Se as duas partes estão ligadas e as duas têm a mesma notícia, Deus precisa falar com os dois lados, principalmente o lado ferido. Então Deus visita quem? José. E o anjo vai lá e fala com ele o que aconteceu, ele entende isso através da visão, então ele assume prontamente. Só que não ficou aí. Maria grávida, então de repente há um censo na cidade, porque a criança que iria nascer não seria qualquer uma. Quero falar algo para você. Toda criança que nasceu por meio de alguma dificuldade, em meio a alguma perseguição, há um propósito nisso. Você entendeu? Ah, pastor, então, meu filho que nasceu lá em Santa Joana, tem muita coisa. Estou dizendo, Deus, às vezes guarda pessoas. Por exemplo, esses dias atrás, o ano passado, caiu um avião, não lembro onde que foi, e só uma criança sobreviveu. Lá em meio à guerra que houve, lá na Ucrânia, acharam, não foi virando, acharam uma criança em meio aos impostos depois de 2 semanas, um recém-nascido. Há um propósito ou não há? Então existem coisas que Deus faz, é a escolha de Deus e a livre agência nossa. O que eu vou fazer com essa escolha? Bom, a escolha de José, sabendo da escolha de Deus, foi dizer sim. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos dar um drible em Jesus, dar um drible em Deus. Nós queremos negociar com Deus a vontade dele. Nós queremos dizer que nós temos estratégias melhores, que nós temos posições melhores, que nós pensamos melhor, que ele não está aqui na terra, não está sofrendo o que nós estamos sofrendo, então ele não sabe dizer de fato o que nós estamos sentindo, porque afinal de contas ele é Deus. Uma visão totalmente equivocada, errada de Deus. Porque como alguém feito pode falar para quem fez o que deve ser feito? José crê, Maria crê, há uma perseguição, um censo é feito, essa criança nasce debaixo de perseguição, tem que ir para fora da cidade, nasce então aqui no bairro, aqui em Belém, é isso? Nasce lá em Belém, no melhor hospital que havia na época, foi? Foi o São Luís da época? Foi o Ciro Libanês da época? O Robert Kaiser da época? Não! Foi uma manjedoura, o único lugar que sobrou. Era um lugar seguro. Ele precisava redimir toda a natureza, então ele nasce em meio à natureza. A escolha de José e a escolha de Maria, dizendo sim para a vontade de Deus, trouxe o Salvador da humanidade. Flávio José, um dos historiadores judaicos, judeus, ele conta que na época de Maria, na época do nascimento, o que já todos imaginavam que nasceria o Cristo, havia cerca de 11.000 virgens esperando ser escolhidas. Olha só, Jesus olha para Maria. Maria, talvez você seja a Maria que Jesus escolheu para o grande propósito. Talvez o seu homem seja o José que Deus escolheu para o grande propósito. Não de nascer o Salvador, mas que através de você o Salvador seja glorificado. Bom, a vida é perseguida, crianças são mortas, a semelhança do professor de Moisés, e ele nasce, e então o seu pai adotivo, José, ensina ele uma profissão, ele seria empresário, é isso?
trabalharia com tecnologia, é isso? Carpinteiro, as mãos com farpas de madeira, trabalho duro, carregar madeira, para depois carregar a madeira que iria matar. Pessoal, ele trabalhou a vida inteira com o seu algoz ao lado. Trabalhou a vida inteira com o seu instrumento de tortura ao lado. Pregos e madeira é o que ele mais sabia, o que mais ele entendia. Bom, mas a Bíblia fala que em um momento o seu pai adotivo desaparece. Não narra na Bíblia como José desapareceu. Nós entendemos que ele morreu. Os historiadores entendem que ele morreu. Talvez se falar, ele foi embora, ele se casou a Maria, foi embora. A história judaica diz que ele morreu na adolescência de Jesus. Então, o pai adotivo também morre. Ele é filho adotivo de uma história estranha, uma história confusa, de uma genealogia confusa, em meio a adultérios, a prostituição, a pessoas que falharam com Deus, pessoas distantes de Deus, pessoas que tinham sido escolhidas, mas na livre agência erraram. Mas ele nasceu através da escolha de Deus no ventre de Maria, sem pecado, sem nenhum momento de pecado sequer. E ele então vive uma história como a nossa. O fato era tão grande, a história dele é tão grande, quando as pessoas falavam de Jesus, principalmente em Nazaré, falava, não é esse Jesus, filho de quem? De Maria e de José. Ele era conhecido como filho de Maria e José. O capítulo 1 de Mateus, versículo 16, diz que ele era Jesus, chamado o Cristo. Cristo era o título Messias, o Salvador. Mas até que ele fosse o Cristo, ele padeceu no seu nome comum. Jesus não era um nome incomum naquela época. Ele não era a única criança que se chamava Jesus. Jesus era um nome comum. Mas em meio à coisa comum, ele se tornou extraordinário. Porque ele entendeu que ele tinha uma vida com propósito. Pastor, mas o senhor está falando de Jesus, Salvador. Eu estou falando de Jesus, mas Jesus que se tornou 100% homem, sendo 100% Deus. O nosso mal é que nós não entendemos que a nossa vida não é uma vida e nem pode ser uma vida comum. Nossa vida tem que ser permeada por uma história que Deus está escrevendo, recheada com o Espírito Santo e com acontecimentos milagrosos, porque a glória é dele, não nossa. Por isso a Bíblia fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se a nossa história não estiver marcada com a presença de Deus, é a nossa força, é o nosso braço. Quero falar algo muito simples para você. Se eu quiser largar esse microfone aqui agora, deixar sobre a mesa, sair por aquela porta, ir para casa, eu vou. Isso é minha livre agência. Mas o livre-arbítrio que foi dado a Deus, Ele me escolheu para que eu venha e cumpra a vontade dEle. Então me submeto ao que Ele quer. Não podemos viver uma vida de milagres se nós não nos submetermos à vontade de Deus. Com esse calorão, no condomínio lá tem 2 piscinas enormes, maravilhosas. Onde eu poderia estar agora? Maravilha! Não é verdade?
existe a livre agência, Jesus está do lado certo. E existe o livre-arbítrio crucificado a Deus, Ele que agora tem domínio. Então eu cumpro a vontade dele. Por isso Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: eu não tenho livre-arbítrio. Eu me submeto à vontade de Deus. Grande dificuldade da igreja atual, estou falando no mundo, é se submeter à vontade de Deus. Então, por não submeter, ela acaba se adequando aos modismos atuais. E a presença de Deus se esvazia. Então, nós não vemos mais milagres. Jesus, ele espera o tempo certo. Com 10 anos de idade, ele transformou algo em vinho. Foi isso? Ele tinha 30 anos de idade. Ele esperou o tempo certo. Todo mundo aqui é pai e mãe, já foi viajar com a criança. A primeira coisa que a criança faz quando está viajando, ele pergunta o quê? Chegou? Né? É isso? Imagina Jesus, 30 anos. Chegou. É. Maria tenta iniciar e fala: olha, ele acabou o vinho. Jesus olha para ela e fala: mulher, o que tem dentro de ti? Não chegou nela. Ele não tinha ansiedade antecipada. Daqui a pouco chegou a hora, no mesmo dia, no mesmo lugar. Ele pede então as talhas de água e ele pega e fala: vai lá, distribui. Quando vai distribuir, já não é mais água, é o quê? Vinho. A primeira coisa que ele fez, o primeiro milagre dele, tinha a ver com a família, tinha a ver com a alegria. O símbolo de transformar água em vinho é a restauração da alegria de um casamento, de uma família. Quero perguntar para você, e nós abrimos hoje falando sobre alegria. Você está feliz? Você está feliz com a sua casa, com a sua vida, com o seu casamento, com as suas finanças, com o seu trabalho, com as suas decisões? O que você poderia fazer para mudar tudo isso? Eu digo para você: comece se submetendo à vontade de Deus. Comece entregando tudo a Ele. Estou falando de dinheiro, não, estou falando de você. Entregar tudo você a Ele. Porque enquanto Ele tiver acesso a partes da sua vida e não a área total da sua vida, Ele não é o seu Senhor, Ele não é o seu Cristo, Ele não é o seu Messias. Ele é apenas alguém que você crê. Mas quando você entregar tudo ao domínio dele, todos os seus sonhos, todos os seus pensamentos, todos os seus caminhos, tudo que você quer, você entregar a Ele, sem qualquer reserva, Ele se torna o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Cristo. E a alegria é restaurada. O que foi feito naquele casamento, o primeiro milagre, entregaram as talhas, entregaram para Jesus. Quando Jesus devolve com alegria. E então o mestre lá, o responsável pela festa, diz: como deixaram para entregar o melhor vinho no final da festa? A festa daquele período não era como hoje, não. Se a luta de buffet dura 3, 4 horas, 5 horas, lá era uma semana. Você entendeu? Então, imagina. Eu quero que você entenda que uma vida de milagres, ela está voltada na sua livre agência de entregar tudo ao que Deus quer que você faça, para que a vontade dele se cumprindo em você, você veja os milagres te seguirem. Porque o próprio Senhor Jesus disse que os sinais acompanhariam os que crerem. E eu só consigo entregar tudo a Ele, toda a minha vida, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, tudo aquilo que eu penso a Ele, se eu acreditar.
José só apostou a vida dele porque ele acreditou. Maria só apostou a vida dela porque acreditou. Mas estava designado por Deus. Mas eles tiveram a divergência. Você entendeu? Você quer milagres? Quem quer? Você quer ver pessoas alcançadas por milagres através da sua vida? Então você vai entregar tudo a Ele. O seu planejamento para 2024 você vai entregar na mão dele. Torna a dizer, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de você. Coloque assim. O que você planejou fazer esse ano? Qual foi o pensamento seu? O que você falou? Esse ano, a gente faz votos, né? Toda vez que virou ano, né? Eu vou fazer academia, né? Eu vou emagrecer, eu vou fazer corrida, eu vou estudar, sei lá, cada um faz a sua, né? Aí daqui a pouco, já passou a primeira semana do ano, o ano que vem eu faço. É assim? Ou então, semana que vem, enquanto vier a semana, então o que você vai fazer? Você vai pegar todos os seus sonhos, você não vai dizer para mim, você não vai dizer para ninguém, você vai dizer para ele. Eu vou ter planejamento, esse ano, eu quero fazer isso. Você pode falar em voz alta não, ok? Porque é teu sonho, não é de ninguém. E ninguém precisa saber do teu sonho, para inclusive não atrapalhar também. Porque quando você começa a contar, todo mundo quer dar contar. Todo mundo sabe mais do que você, né? É incrível isso. Então você vai falar o seu sonho para Deus. E somente para aquela pessoa que está partilhando do sonho, como Maria e José. Você está entendendo? Quem está partilhando do sonho com você, sim. Mas quem não me interessa. E acabou. Você entendeu? Você vai falar para ele agora, nós vamos orar juntos. Você vai orar em pensamento. E Deus ouve você. Pastor, eu preciso pensar forte. Ele está ouvindo você. Ele precisa fazer missões. Você só precisa crer. A palavra é crer. Ok? Você vai orar em pensamento. E ele que ouve, se estiver alinhado com a vontade dele, ele recebe e te devolve alegremente. Se não estiver alinhado com a vontade dele, ele vai mostrar para você como será melhor se você fizer como ele te der esta vida. Que Deus libere criatividade, ousadia, intrepidez, coragem, discernimento. Deus olhe para você e mostre para você o grande potencial que você tem para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer da melhor maneira possível. Amém? Minha oração e fala com o Pai em silêncio. E nós vamos orar. Eu vou confirmar a sua oração aqui sem saber qual é, porque já está alinhado com a palavra que foi pregada. E você vai entender um ano de milagres na sua vida. Portas abertas, libertações, curas, manifestação do poder do Espírito Santo, dons sendo liberados, talentos sendo liberados. Você que sonha ser um exímio administrador, vai acontecer em nome de Jesus. Você que quer abrir uma empresa, vai acontecer. Que quer abrir um comércio, vai acontecer. Você quer gerar empregos, vai acontecer. Você quer fazer a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então você vai colocar isso diante do Senhor. Eu quero que você entenda algo. Estude. Não canse de aprender. Quanto mais você aprende, mais a sua mente expande. Amém? Então não canse de aprender. Pai querido, nós, Senhor, falamos de uma maneira simples. A escolha que o Senhor teve sobre um casal para influenciar toda a humanidade, José e Maria.
de uma história tão confusa de antepassados, mas que o teu nome foi glorificado. Isso é tão poderoso. E muita gente, assim, muitas pessoas têm um pensamento tão besta, tão medíocre, que tem vergonha de falar da sua história. Isso é um pensamento tão medíocre, tão besta, porque a tua palavra relata claramente a história sem qualquer vergonha. O Senhor poderia esconder, Senhor, pecados diante daqueles homens. O Senhor poderia ter escondido histórias ruins daqueles homens, mas o Senhor relatou para que tudo isso fosse proveitoso para nós, para entendermos que mesmo eles errando, o Senhor trouxe libertação, transformação, mudança de vida e mostrou a escolha certa. E eles acertaram, fizeram aquilo que o Senhor os chamou para fazerem e foram salvos. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor venha olhar para cada um desses, que na livre agência que cada um tem, de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, de escolher, ó Deus, de fazer tal profissão ou outra profissão, de estudar determinado curso ou outro curso, Deus, nessa livre agência de escolher com quem casar ou não casar, com os filhos ter ou não ter, Deus, que nessa livre agência, cada um, Senhor, agora esteja colocando diante de Ti o projeto para 2024. Senhor, aquilo que está alinhado com a Tua vontade, então já demonstra para eles, Deus. Já prova, já libera, já concede, Pai. Para a Tua glória, não porque eu estou pedindo, mas para a Tua glória, para o Teu louvor. E aquilo, Deus, que estiver fora do alinhamento da Tua vontade, mostra a eles, Senhor, e dê, Senhor, a estratégia, dê a saída, dê, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja feito, e de maneira que eles possam executar, em nome do Senhor Jesus. Pai, revela-te agora cada um desses. Dá, Senhor, visão agora, enquanto nós estamos orando, dá visões. Dá, Senhor, visão, dá dons, dá talentos, dá, Senhor, sonhos, dá, Senhor, estratégias agora, dá, Senhor, pensamentos agora, que eles jamais teriam pensado se não fosse através desta oração. Em nome do Senhor Jesus, para que a mente de cada um agora venha expandir, porque o conhecimento do Senhor expande a nossa mente, nunca mais volta ao mesmo tamanho. Meu Deus, que agora cada um, Senhor, recebendo o conhecimento que vem de Ti, porque a Tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, principalmente do conhecimento da Tua palavra. Oh Deus, agora que cada um recebendo a Tua palavra e entendendo, Deus, a maneira simples como o Senhor age, possa o Senhor agora entregar tudo a Ti sem medo, sem reserva, entregar todas as áreas da vida, relacionamento conjugal, casamento, família, filhos, sonhos, projetos, finanças. Oh Deus, tudo aquilo que eles estão colocando diante de Ti agora em oração. Oh Pai, que agora o Senhor não somente ouça, mas como o Senhor agora conceda a resposta. E que eles vão viver, Senhor, uma vida de milagres. Pai, que a partir desse momento, também, Senhor, aqueles que estão com algum tipo de dor, desapareça agora. Algum tipo de enfermidade, desapareça agora. No nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Que agora, Senhor, o Espírito Santo esteja tocando cada um. Dores na coluna desapareçam, dores nas pernas desapareçam, dores no rim, no pâncreas, no baço, no estômago, no fígado, desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Todo problema nos broncos, nos pulmões, desapareçam agora, em nome do Senhor Jesus. Todo problema no sistema respiratório desapareça, todo problema no sistema nervoso central desapareça agora, todo mal, toda doença imunológica desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Toda fibromialgia desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Varizes desapareça, varicocele desapareça, em nome do Senhor Jesus. Todos os males alojados nos corpos de quem aqui está, saia, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda alergia, seja qual for a origem, desapareça agora. Doenças da pele, desapareça agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor
em nome do Senhor Jesus. Doenças nos ossos, doenças na cartilagem, doenças nos nervos, saiam agora. Doenças nos tendões, saiam agora, em nome do Senhor Jesus. Artérias sejam desentupidas agora, em nome do Senhor Jesus. Vasos sejam dilatados agora, em nome do Senhor Jesus. Onde houver intuição sanguínea, seja liberada agora, em nome do Senhor Jesus. 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 Todo mal hormonal que desapareça agora, os hormônios sejam equilibrados agora, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, todos agora sejam restaurados, agora nivelados no tempo certo, em nome do Senhor Jesus, na quantidade certa. A bomba recaptadora de hormônios que fica no sistema nervoso central agora venha recaptar normalmente em nome do Senhor Jesus. Neurônios e neurotransmissores sejam agora transformados, equilibrados em nome do Senhor Jesus. Venha o cérebro trabalhar normalmente agora em nome do Senhor Jesus. Todas as funções cerebrais, esquerda e direita, os lobos frontais, o córtex venha funcionar normalmente em nome do Senhor Jesus. Todas as funções cerebrais sejam restauradas agora em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que teu poder manifeste agora. Todos aqueles, ó Deus, que têm se desprezado, aqueles, ó Deus, que têm sentido que não são nada, se sentem, Senhor, uma pessoa desqualificada. Ó Senhor, que agora, Pai, este mal na região cerebral que se agrejou, saia em nome do Senhor Jesus. Todas as doenças somáticas, psicossomáticas, desapareçam em nome do Senhor Jesus. Todas as doenças psicológicas desapareçam em nome do Senhor Jesus. Todos os males, sejam eles congênitos ou não, de nascimento ou não, desapareçam agora em nome do Senhor Jesus. Todas as reações medicamentosas, devido a tomar medicamentos, trouxe reações adversas e trouxe danos no físico agora, saia! Em nome do Senhor Jesus, danos causados por vacinas, ou por comprimidos, ou por qualquer tipo de medicamento, que curou uma área, mas trouxe danos a outra, que agora esse dano sai em nome do Senhor Jesus. Queremos o teu nome sendo glorificado, Senhor. Por isso oramos, ó Deus, por todos os aspectos da igreja. Queremos que o Senhor seja exaltado. Sabemos que o Senhor criou a ciência, o Senhor deu domínio ao homem da ciência, o Senhor é que traz o conhecimento, mas sabemos, ó Deus, também que o homem não tem um controle sobre a ciência, quem tem é o Senhor. Por isso metemos agora tudo ao Senhor de Jesus Cristo, para que somente o Espírito Santo de Deus fale nesse lugar, trabalhe nesse lugar, opere nesse lugar, em nome do Senhor. Qualquer força maligna, seja qual for a origem, saia e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Espíritos viciantes, que viciam em cigarros, em bebidas, em drogas, em sexo, em pornografia, saia em nome do Senhor Jesus. Espíritos escravizantes, escravizam a alma, saia em nome do Senhor Jesus. Por um caminho vocês vieram, por 7, fujam agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, alinha, Senhor, cada um que está, corpo, alma e espírito. Alinha, Senhor, com a tua vontade, alinha com o teu propósito, que a vida de cada um, Senhor, seja permeada por tua presença, uma vida de milagres, não por causa das desgraças, mas por causa do teu poderoso nome. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que as mulheres que não podiam engravidar sejam liberadas agora, que abra-se a madre, em nome do Senhor Jesus, que possam engravidar, possam gerar filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todo tipo de transtorno psicomotor desapareça, todo transtorno diagnosticado desapareça, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos fez e é o Senhor que tem poder para isso. Pai, no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor, que haja visita tua, Senhor, sobre cada vida, que haja manifestação do teu poder sobre cada vida, que haja a paz,
A paz, o Deus que só o Senhor pode dar, não essa paz que nós conhecemos, mas a tua palavra diz Shalom, que é o bem-estar completo, que haja esta paz sobre cada um que está, em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que traz irritabilidade, tudo aquilo que traz angústia, ansiedade, medo. Senhor, tira o medo do futuro, o medo, Senhor, do governo, o medo de qualquer coisa. Remove, Senhor, porque o perfeito amor lança fora do mundo. Em nome do Senhor Jesus, pois o teu perfeito amor preencheu as nossas vidas. Não há espaço para medo. Senhor, a experiência de Pedro ao andar sobre as águas, ele viu, Senhor, que quando ele temeu, ele se afundou, mas quando ele novamente creu, ele andou sobre as águas com Jesus até o barco. Por isso, Senhor, que cada um agora, Senhor, não permita que o medo domine, nenhuma partícula de medo. Em nome do Senhor Jesus, aí opera, Senhor, nesse lugar sobre cada um agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Receba essa coisa, toda honra, toda glória, todo louvor e nação. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. João 21:11.